O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Nossa Senhora de Lourdes, uma memória tão popular, tão conhecida, uma das aparições da Virgem Santíssima. Pouco tempo depois de ter sido proclamada Imaculada, ela se apresenta desta forma para uma jovenzinha na França: eu sou a Imaculada. E lá, dos pés de Nossa Senhora, brota uma fonte, que desta água muitas pessoas, através dessa água muitas pessoas alcançaram e alcançam até hoje curas extraordinárias para os males da saúde. Por isso hoje é também dia de nós rezarmos pelos enfermos, pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão sofrendo no corpo e na alma. A grande oração que nós precisamos fazer pelos enfermos, primeiro de tudo, claro, para que Deus, na sua misericórdia, se for da vontade dele, restabeleça a saúde, mas também que os nossos enfermos associem a sua dor e o seu sofrimento à cruz de Cristo, para que esse sofrimento seja redentor e alcance graças. Essa é a grande oração que nós temos que fazer também pelos enfermos. Agora, depois da homilia, nós vamos rezar e vamos aspergir a água benta, lembrando o nosso batismo, né? Só fazendo um parênteses, quando nós aspergimos água benta em algum rito da Santa Missa, é sempre lembrando o nosso batismo, né? A água do batismo que nos purificou dos pecados. Então, é esse o rito que nós vamos fazer daqui a pouco. Então, né, não podemos ter uma visão meio deturpada da água benta. A água benta, ela é um sinal que nos lembra o que Deus nos fez no batismo, para que nós voltemos àquela condição original. Claro que se nós tivermos algum pecado mortal, essa condição é retomada através da confissão, confessar os pecados para retomarmos a nossa condição inicial. Pois bem, a grande questão, hoje o Evangelho também fala de uma cura. Jesus cura um homem que não ouvia e ao mesmo tempo falava com dificuldades. Aqui Jesus abre os ouvidos desse homem e depois disso ele ouve e aí fala sem dificuldades. Claro, nós sabemos que uma pessoa que tem uma deficiência na audição não aprende a falar, né? Então uma coisa está ligada à outra. E aqui nós entendemos de forma espiritual que Deus quer primeiro abrir os nossos ouvidos para ouvirmos a sua palavra, para depois nós podermos proclamar esta palavra falando sem dificuldades. Se nós quisermos falar de Deus sem antes ouvi-lo, com certeza nós vamos falar com muita dificuldade, ou não falaremos de Deus, falaremos de outras coisas menos de Deus. Então, peçamos ao Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, que ela também nos ajude a curar as surdez que nós temos para a palavra de Deus, a surdez que nós temos para as coisas de Deus, para que nós ouçamos essa palavra, que essa palavra chegue ao nosso coração e assim nós possamos proclamá-la
com muita fé e com muita ousadia. Nossa Senhora apareceu para uma jovenzinha. É interessante os planos de Deus, né? Nossa Senhora apareceu para uma jovenzinha. E em grandes aparições de Nossa Senhora, ela usa esse recurso, vamos dizer assim, né? Aparece para uma jovem e dizia para a jovem: vá dizer aos padres que construam uma capela aqui onde eu apareci. Eu hoje, como padre, fico imaginando. Imagina se chega na igreja, no final dessa missa, uma jovenzinha pré-adolescente diz para mim: Nossa Senhora apareceu para mim e pediu para o senhor construir uma igreja em tal lugar. O que será que eu diria para essa jovem? Não é? Olha a coragem dessa menina. Quando ela abriu os ouvidos, ouviu Nossa Senhora, que vem da parte de Deus, é óbvio, ela saiu e foi dizer, com toda ousadia, para construir uma igreja. Claro que houve uma insistência, depois ela perguntou: quem é a senhora? Eu sou a Imaculada. Deus usa de instrumentos que para o mundo muitas vezes parece pequeno e frágil. Quantas coisas extraordinárias Deus realizou através daqueles que para o mundo não era nada, não tinha valor, não tinha importância, não é? Às vezes uma criança começa a falar, a gente fala: não, agora os adultos estão conversando, fique quietinho. E através desse sinal simples e humilde, Deus, com Nossa Senhora, fez grandes milagres e até hoje continua fazendo curas extraordinárias. Nós precisamos ser esses instrumentos também nas mãos de Deus. Nós precisamos ser esses instrumentos nas mãos de Nossa Senhora. A Virgem Maria tem levantado um exército. Quantas e quantas pessoas têm feito a sua consagração a Jesus por meio de Maria? Quantas pessoas têm retomado este propósito de estar com Maria, de lutar ao lado dela, de combater, de testemunhar pela santidade, pela fidelidade ao Evangelho? Às vezes nós nos sentimos assim, incapazes, às vezes até nós nos sentimos inúteis, frágeis, mas se nós nos colocarmos nas mãos de Nossa Senhora, Deus pode fazer maravilhas conosco. Como aquela jovenzinha, como tantas outras pessoas que na sua simplicidade, na pequenez, na humildade, proclamaram as graças de Deus e Deus foi realizando milagres. Eu sempre digo, né? Deus faz coisas extraordinárias quando nós obedecemos. Os maiores milagres de Deus acontecem quando a nossa obediência não questiona os motivos, mas se põe a serviço. Nas bodas de Caná, quando os empregados não questionaram Jesus, a água se transformou em vinho. Tantos outros sinais acontecem pela obediência. Quando nós obedecemos, quando nós abrimos os ouvidos e nos colocamos como filhos aos pés da Virgem Santíssima, que não ensina outra coisa a não ser a vontade de Deus, nós também nos tornamos esses instrumentos. E como o mundo precisa desses instrumentos, e como o mundo precisa dessa palavra que leva esperança, dessa palavra que leva um consolo, dessa palavra que responde aos anseios mais fortes do nosso tempo. Como eu tenho escutado ultimamente as pessoas dizerem: eu não vejo sentido para as coisas. Como eu tenho escutado as pessoas dizerem, e de forma muito triste os jovens dizerem: eu não vejo razão para as coisas. Eu não vejo razão para levantar de manhã da cama. Eu não vejo sentido para continuar vivo. E como eles precisam de uma palavra nossa que diz: Deus é o sentido para tudo. Urgentemente nós precisamos abrir os ouvidos para escutar essa palavra, para que a nossa língua se solte e nós proclamemos isso ao mundo inteiro. Proclamemos a todas as pessoas que nós não somos órfãos, nós não estamos abandonados neste mundo,
A Virgem Maria disse para a jovenzinha: eu não te prometo facilidades no mundo, mas eu te prometo o céu. Eu não te prometo facilidades neste mundo, mas eu prometo o céu. E nós, católicos, precisamos voltar a prometer o céu para as pessoas. Nós precisamos voltar a lembrar as pessoas que o céu nos espera. Não existe mensagem mais consoladora do que dizer a alguém que depois que nós passarmos por este sofrimento, nós teremos um céu e que isso não é em vão. Eu não entendo como as pessoas pararam de falar do céu. Se não fosse a certeza da vida eterna, é óbvio que essa vida não teria sentido. Esse sofrimento seria demais para nós. Mas a Virgem Maria é esse sinal de Deus para sempre nos lembrar o que nos espera. Ainda que aqui o sofrimento bata a nossa porta, ainda que aqui as dificuldades apareçam na nossa vida, mas a esperança da vida eterna deve preencher o coração de cada um de nós. E Deus vai, ao longo dos tempos, Ele vai nos dando sinais desse céu. Cada aparição da Virgem Maria, cada manifestação, Ele vai nos enchendo de esperança. Os tempos estão ficando difíceis, Deus diz para nós, mas aqui está a minha mãe, sua mãe, para lembrar vocês qual é a vocação, qual é o chamado, qual é o destino final de vocês. Às vezes o mundo vai fazendo muito barulho, e o mundo faz um barulho danado, né? E vai cobrindo essa voz de Deus que quer nos dizer: aguenta, continua, a recompensa vale a pena. Então Ele precisa abrir de novo os nossos ouvidos, como fez a esse surdo, para que a voz dele ressoe clara no nosso ouvido, para que a voz da Virgem Maria ressoe clara no nosso ouvido: fazei o que o meu filho vos disser, para que a recompensa, o céu, possa ser o seu prêmio. Queridos, não existe nada neste mundo que valha nós perdermos o céu. Não existe, não existe. Se juntar tudo o que existe nesse mundo, ainda é insignificante perto da alegria de sabermos que temos um céu nos esperando. Que a nossa fé nunca se separe da certeza da eternidade. Tudo que vivemos aqui é para que um dia a eternidade alcance e nos abrace. Que a Virgem Maria possa ser sempre esse sinal, esse farol que vai nos iluminando e vai nos apontando o caminho que nós devemos trilhar. Que a escola da Virgem Maria nos ensine a trilharmos o caminho do céu. Que o Santo Rosário, aquelas continhas que muita gente acha até uma oração simples demais, boba demais para os mais humildes e simples e pobres, que seja sempre o sinal seguro de que nós estamos no caminho que leva ao céu. Se alguém disser que o terço é a oração dos pobres e dos simples, nós vamos dizer sempre que é verdade. É a oração dos pobres e dos simples, porque o céu é dos pobres e dos simples, e o terço é a oração do céu. Então nunca deixemos de rezá-lo, porque assim a nossa mãe sempre estará nos ajudando para que nós cheguemos ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.